Bom, e vamos hoje a mais um episódio de Papo de Cristão. Para você que achava que tinha tanto tempo sem a gente poder bater um papo, conversar, fazer uma pausa, né? Trocar uma ideia. Não tem certo, não tem errado. O papo é de cristão. O papo é para quem precisa parar, ouvir, acalmar o coração. E hoje a gente vai, então, a mais um episódio. E não podia ser mais especial, mais lindo do que com ela. Do que com a Sofia, filha da minha amiga. Olha pra qual? A sua é aquela. Oi, gente. Sofia, fala o sobrenome, Sofia. Sofia Malensek. Sofia Malensek. Ela vai dar uma aula pra gente aqui de como ser você. Como se respeitar, como surfar crises, como superar crises. Cada um vivendo seu mundo, seu contexto. E queria muito mesmo agradecer a você que hoje está aqui comigo. Eu que agradeço, Isa. E que a gente vai bater um papo gostoso. Então, Amém. Amém. Então, antes da gente começar, Sofia, queria que você falasse um pouco sua história, fala um pouco como é que foi esse seu encontro com Deus. Houve um encontro? Como é que é isso? Isso existe? É real? Ou é imaginação? É totalmente real, não é uma coisa só que muita gente acha que encontro com Deus, assim, essas experiências realmente chocantes com Deus só parou no Velho Testamento, na Bíblia. Não existe mais aqui e agora no nosso tempo. Mas, cara, é uma mentira. Realmente, assim, pode não ser da maneira como era descrito nos livros, mas como, né, a gente está num mundo moderno, Deus, ele se manifesta de maneiras completamente diferentes. Eu falo isso tanto, tipo, pra minha irmã, pros meus amigos lá na escola. Eu falo pra eles, cara, Deus pode falar com você através, tipo, de um post no Instagram, um vídeo no TikTok, uma placa que você vê na rua. Tipo, ele tá em todo lugar. Todo tempo, né? Uhum. Mas isso que você falou é legal porque isso mostra que Deus é mais simples do que o que a gente imagina, né? Ou seja, ele se manifesta de uma forma individual e ele vai falar com a gente também no secreto. Agora, eu queria que você falasse assim, você acha que você que precisa buscar ele ou ele vem até você? Assim, a intimidade realmente vem de você buscar a Deus. Só que eu sinto que da mesma forma que todo mundo diz que a gente tem que buscar o Senhor, ele não deixa esse trabalho só pra gente. Ele arranja uma maneira, seja ela qual for, de quero você. Eu tô te chamando. Você acha que ele vai... Você acha que... Eu falo porque... Vamos pensar aqui numa situação hipotética. Hipotética não, vida real. Uhum. Eu olho muito para essa família que agora acabou de perder ali uma mulher que perde o marido numa violência, vítima de uma violência. E é difícil, né? Porque você entra num processo que você começa a questionar. Você começa a questionar, por que isso aconteceu comigo? Por que comigo? Por que eu fui a vítima? Ou seja, e existe uma palavra que diz que as adversidades elas vão acontecer e que a gente vai sofrer turbulências nessa vida terrena. Mas que existe um Pai que está acima de qualquer coisa. Ou seja, que ele vai estar ali, de que ele vai estar presente e de que ele vai alcançar a gente. Então, quando... Eu não sei se você já passou por alguma situação que te colocou nesse nível de confiança no relacionamento com Deus. Ou seja, talvez até pode ser o que tenha te levado a Ele. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, assim, como é que você acha? É difícil falar de Deus, porque você precisa sentir Deus. E quando às vezes acontecem as coisas que, na vida real, tudo se mostra contrário. Tudo é diferente. Como que você vai acreditar? Como que você vai viver experiências com Deus? Ou seja, tempestades vão vir
E às vezes é Deus chamando a gente, né? Uhum. Tem uma música que eu gosto muito, que é da Rafa Gonçalves, do Dunamis Music, que ela fala isso. Eu escuto uma voz em meio à tempestade e eu vejo que ele vem na minha direção. E ele me chama para andar sobre as águas. E é sobre isso. Eu acho que Deus, ele se manifesta muito mais na nossa vida, por incrível que pareça, nos momentos difíceis do que nos momentos bons. Porque parece que quando você está muito feliz, você está muito ocupado pensando no quanto a sua vida está boa do que naquele pai que chama você para coisas ainda melhores do que aquilo que você está vivendo. Mas você se conforma com o que você vive ali. Você está na sua zona de conforto. Maravilhoso. Então, em meio à tempestade, você fica por medo, por nervoso, e você quer se sentir seguro, você se sente muito mais atento com os seus olhos fixados no homem que te chama para andar sobre as águas. É isso. Ou seja, a gente... Isso é uma experiência que, às vezes, eu acho que quanto mais... você falou uma coisa agora que é muito forte, porque às vezes a gente está ocupado, né? Para Deus. Não dá tempo de falar com Ele. E às vezes Ele só quer você mais perto. E só quer você ali chegando para conversar, para trocar uma ideia, para poder abraçá-lo. E pensando nisso, assim, qual é a situação que hoje... Sofia está com quantos anos? Eu tenho 18. 18. Você é nova. Se a gente olhar para, né, se a gente parar para pensar, quando aconteceu a sua conversão? Existiu esse momento de conversão? E o que é isso? O que é se converter? É cafona? Digamos assim. Muita gente vai olhar e falar assim, ai, Sofia, que cafona. Mas se converteu. Mas hoje cada vez mais a gente vê pelo contrário, né? Se converter parece que está cada vez mais chique. Está cada vez mais elegante. Ser crente virou tendência, quase isso. Tipo, antes eu acho que as pessoas, eu incluída, né, antes de eu ser cristã, a gente tinha muito uma visão de que o crente é um coitado, cara. Tipo, você vê aquelas pessoas assim super sofredoras, com a biblinha na mão, que passa por coisas terríveis, fica lá, não, Deus proverá, ele só vai e toma lapada. Mas a gente vê agora uma visão de um cristão que ele não é tão, assim, melancólico. Ele quer louvar o Senhor com alegria. Pode estar dando tudo errado, mas não, gente. Deus proverá e a dor que a gente está passando agora não se compara à glória que há de vir. Então, vamos comemorar isso, gente. Deus é bom o tempo todo e Ele não muda. E eu vejo que a gente está passando uma imagem agora de cristãos mais seguros, mais fortes, mais alegres. Isso foi algo que a gente falou na minha célula ontem, que eu gostei muito, que a gente precisa se posicionar mais com alegria. Maravilhoso. Porque uma pregação onde a gente fala com mais ânimo, mais força de vontade, mais... Nossa, como eu amo Jesus, pega muito mais, é muito mais impactante do que aquela que você vê, tipo, alguém chorando e fica tipo, ai, nossa, como Deus é maravilhoso, como é bom estar aqui. Tipo, as orações que a gente faz num sentimento, assim, não tão sensibilizado, tão melancólico, são muito mais genuínas do que aquela quando a gente tá, tipo, com os hormônios à flor da pele choramingando. Tipo, uma hora você esquece o que você falou. Porque você não tava bem. Eu lembro da minha avó, que eu tinha uma avó que minha avó, enfim, veio com 7 filhos debaixo do braço, né, de outro estado para o Rio de Janeiro. E ela teve que criar os filhos. E naquele momento, sempre aquela serva, aquela mulher que nasceu para servir. E minha líder espiritual. Eu falo que eu fui capaz de perder não, porque só perde quem não sabe onde está. E eu sei onde o André está. Então, eu sei com quem ele está. Mas eu fui capaz, e eu não sabia que eu era capaz, de me alegrar no Senhor até no luto. E é o que a música fala, né? É adorar no dia do luto. Não tenho voz, né? Tem que chamar o Dudu. Mas é adorar no dia do luto. Sim. E essa minha avó, que foi minha líder espiritual, eu lembro que ela dizia, Bela, e essa voz vinha nesse momento. Você vê como as coisas estão conectadas. E só vinha a voz dela. Bela, eu lembro que eu abri a geladeira, não tinha nada.
Era um momento de grande dificuldade. Mas eu olhava e enxergava tudo. Eu conseguia ver a geladeira cheia. Não estava cheia nada, estava vazia. E ela falava que estava cheia. E ficava cheia. E porque ela falava que estava cheia, ficava cheia. E aí eu comecei a ver isso na prática. Vivendo esse processo, que adorar no dia do luto é exatamente isso que você falou. Faz a gente entender que se eu me alegro no Senhor, e se eu creio, porque é uma decisão, coloco em prática, eu vou conseguir ter o sustento que vai vir além da minha força. E vem dele. Exatamente. Né? E aí você falou agora assim, eu fico... Por outro lado, eu comecei a perceber assim, Papo de Cristão nasceu muito dessa ideia assim de... a gente precisa simplificar um pouco mais, né? Porque tem muita gente para ser alcançada. Uhum. E na maioria das vezes eles não vão ser alcançados por, tipo, discurso de teólogo reformado, com todas aquelas palavras difíceis. Não, gente. É no dia a dia que a gente vai... Como conversas simples. É isso que eu tento fazer, tipo, nos meus conteúdos no TikTok. Que maravilhosos. Que eu amei. Eu falei, gente, tem que trazer a Sofia aqui rápido, gente. Ai, muito bom. E aí, nessas pregações, eu penso, cara, eu tô falando pra quem, né? Pra, tipo, adolescentes, crianças. Pô, tem meninas que me mandam mensagens de, tipo, 10 anos que me falam, tipo, poxa, sua conta tá me ajudando a voltar pra Jesus. E me perguntam, olha, tipo, coisinhas de, tipo, como que eu faço isso. E eu acho tão bonitinho. Bonitinho. Tipo o quê? Fala aí, Sofia. Como eu faço o quê? Porque, por exemplo, eu acredito muito nisso que você falou. É a sua fala que vai, quando vai pra internet... ela vai alcançar vidas que a gente nem sabe onde está. E a sua fala vai ter o poder de levar aquela pessoa para quem precisa. Então, assim, e as pessoas, às vezes, elas criam muitos castelos, muitas coisas difíceis, e às vezes Deus é tão mais simples. Então, quando você fala assim, elas trazem para mim perguntas, e perguntas que eu vejo, que tipo de perguntas? Sendo bem simples. Sofia, me ajuda. Como é que eu leio a Bíblia? Eu não consigo ler. São perguntas assim, tipo, como eu leio a Bíblia? Como eu faço para colocar Deus na minha rotina? Tipo, falar com Ele todo dia? Ou, eu queria renunciar, tipo, pecados que me perseguem há muito tempo. Como vencer um pecado? Como trazer meus amigos para Jesus? E a gente costuma achar que todas essas coisas são muito complexas. Eu achava que, assim, devocional era um negócio super complicado. E cara, não é nada disso. Então, o máximo que eu tento fazer, eu acho que é o que Jesus sempre tentou mostrar, é que o evangelho é simples. É uma coisa simples, que você não precisa de coisas grandes. Você adora em espírito e em verdade. E isso, assim, é o que me faz lembrar da minha história de conversão. O quanto a vida pode ser simples. Assim, começou... O que te levou, né? O que te levou? Como é que foi esse encontro? Como é que foi essa decisão? Ou como é que foi essa curiosidade, né? Digamos assim. Começou quando eu tinha uns 10, 12 anos, por aí. Eu já era, tipo, uma menina muito... Eu era uma menina muito expressiva, eu adorava me comunicar com tudo que aparecia na minha frente, eu usava essas coisas, tipo... Eu lembro bem. Né, Lu? Seja me vestindo de roupa completamente diferente, cantando, dançando, eu adorava expressar essas coisas e, assim, eu sentia que eu estava fazendo isso porque eu gostava, mas eu ficava, mas cara, qual o intuito disso? Esse foi um negócio, muitas coisas que eu fazia, eu achava que não tinham um propósito, é isso que me deixava encucada. Aí tá, eu comecei com 10 anos, eu já tinha esse meio que pensamento, tipo, mas por que eu tô fazendo isso? Mas eu nunca perguntei porque eu era uma criança. E a minha mãe era muito amiga de uma líder de célula, que inclusive é tipo uma mãezona espiritual para mim. Se eu tô caminhando cada vez mais madura agora na fé hoje, foi por causa de todo o trabalho dela de antes. E que a gente lindo. foi nessa célula e eu não sabia bem o que era, eu gostava que, tipo, tem gente legal, tem comida boa, umas músicas legais, então eu vou. E aí... Você ficava em paz? Ficava. Quando estava nesse espaço? Que eu ficava, pra mim era tipo uma reunião de amigos, porque eu não entendia o que eles estavam falando, só que é muito mais... Maravilhoso, eu não entendi o que eles estavam falando, muito bom. Não entendia, mas era muito gostoso de ouvir. Com 10 anos isso, Sofia?
10 anos. Aí teve um dia, acho que era a minha 4ª ida pra célula, e eles fizeram uma pregação sobre paternidade. E, tipo, na época, esse era um conceito muito difícil, muito ambíguo pra mim de entender. O conceito de paternidade, de, tipo, esse conceito, se eu não conheço ele bem na prática, porque, né, tá um momento muito turbulente entre, nem sei se a palavra é certa, turbulente, mas entre a minha família, e eu nunca entendi muito bem o conceito de essa paternidade presente e amorosa e sempre apoiando você. E pra mim isso era muito diferente e novo. Então eu não entendia que pai é esse que eles estão falando. E eu lembro que eu comecei a chorar muito, só senti de chorar e começou a passar para um apelo, um louvor. E eu comecei a, do nada, naquele momento em que eu chorava muito, eu comecei a sentir todo o meu corpo sendo preenchido por alguma coisa muito quente. Eu fechei os olhos e eu senti tipo uma luz amarela subindo no meu corpo todo. E eu senti muita vontade de só levantar as mãos enquanto eu ouvia aquela música. E eu fiquei lá chorando pra caramba, com as mãos pra cima, por um bom tempo. Sem, tipo, entender o que eu sentia, mas eu amei aquilo. Uau. Ou seja, Deus falou com você ali, a unção de Deus desceu, te preencheu a ponto de te responder. Sim, aí tipo, foi basicamente esse é o pai, Sofia. Esse é o pai. Prazer, Sofia. É. Maravilhoso, Sofia. Muito bom. Com 10 anos isso? Uau. Ou seja, ali você vê como é que são as coisas, né? Quando eu digo 4 anos, desde 4 anos. E com 10 Deus se apresenta para você. Mas curioso, porque quando você perguntou, achei interessante porque você falou uma coisa agora que é muito forte, porque é exatamente sobre muita gente vive isso, sobre quem é, né? Esse pai. Até tem aquele livro Café com Deus. Café com Deus Pai. Café com Deus Pai. Você vê que ele é órfão de pai vivo. E minha mãe foi órfã de pai vivo. E eu nunca parei para pensar nessa situação da minha mãe. Eu sabia, eu não conhecia meu avô. Eu sabia, mas eu nunca tinha parado para pensar. Mas o luto me fez ou seja, a dor faz a gente parar para pensar. Exatamente. E aí ela traz crescimento. Porque quando eu perguntei para minha mãe, como vai ser? Né? Vem a dor da mãe, né? A dor da mãe. A dor da mãe é diferente da dor da mulher, que é diferente da dor das responsabilidades. A dor da mãe, como vai ser? Como vai ser com os meus filhos? Porque eu tive um pai presente. Eles tiveram. Mas hoje o Nicolas não conheceu. Sim. Então, certamente o Nicolas vai viver algum momento. Não vai viver, porque eu sei que Deus, o tempo todo, vai preencher. Ele vai fazer exatamente isso que você sentiu. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Então foi maravilhoso, porque não deu tempo. Deus foi lá e já te preencheu. Mas quando a gente fala isso aqui, é sobre falar da vida real. É sobre falar que verdadeiramente, para você, olha o quanto é importante estar numa célula, participar de uma célula. Você com 10 anos, e dizem que as nossas crenças limitantes, elas vêm do que a criança vê e do ambiente que a criança cresce. E dali para frente, muitas crenças nesse adulto serão limitantes, será um adulto limitado, porque lá na base ele não teve a sabedoria talvez que a sua mãe teve. Exato. A sua mãe nova, né? Deus agiu prontamente, rapidamente. Não, ela foi muito usada pelo Senhor em vários casos na minha casa. Tipo assim, minha mãe mesmo tipo ela sem entender o que ela estava fazendo, ela me ensinou os caminhos do Senhor e foi de forma muito simples. Foi então, depois desse encontro com Deus que eu tive, infelizmente por algum motivo eu parei de ir e só comecei a seguir minha vida. Foi aí que entrou o teatro,
voltei pro teatro, comecei a fazer os musicais. Eu fiz Grease, Mamma Mia, o Aladdin, que foi onde eu ganhei aquela premiação na companhia. E eu tava muito feliz com tudo aquilo ali. Eu tava, tipo, tão bem, mas tão bem, que eu não conseguia não pensar em qualquer outra coisa. Tipo, caraca, que coisa legal, como é bom, tipo, viver na arte. Mas no final, tipo, quando as peças acabam e quando você não tá mais fazendo aquilo ali, é só você e a sua cabecinha e seus pensamentos na sua casa. E eu, por mais que eu estivesse passando por coisas muito legais, quando eu não tava fazendo aquilo ali, eu ficava tipo, tem alguma coisa faltando, mas eu não sei o que que é. E todos os dias eu falava sempre pra minha mãe, mãe, eu não sei o que tá acontecendo, eu sinto que tem algo faltando, tem alguma coisa que eu tô fazendo na minha vida que tá errada. Eu não sei se é algo que eu tenho que fazer, uma pessoa que eu tenho que conhecer. Eu falava isso pra ela, tipo, eu não sei quem é essa pessoa, eu não sei o que que é essa coisa, mas eu preciso saber agora, senão eu não sei o que eu faço, porque esse vazio que eu sentia de, tipo, tá faltando, tá faltando, tá faltando, me consumia demais, até um ponto que eu comecei a ficar muito chateada. E depois vieram outros fatores, problemas na escola, que pegaram muito comigo, e foi aí que eu comecei a sentir esse vazio ainda maior. E eu fiquei tipo, cara, não é possível, tem que ter... A vida tem que ser mais do que isso, tem que ter alguma coisa que possa preencher meu coração agora, me deixar feliz de verdade. E no meio, assim, da noite, eu tava passando pelo meu Instagram e tava vendo um amigo meu que ele tinha postado uma foto de um batismo dele. Aí eu, gente, que é isso? Tipo, o fulano virou crente? E eu olhei para aquilo e fiquei, tipo, intrigada, mas depois eu não pensei tanto. E aí eu fui dormir e eu lembro que eu me lembrei desse momento na célula, quando eu tinha 10 anos, o quanto eu estava feliz, o quanto eu estava cheia. E eu acordei no dia seguinte e pensei, acho que é isso que estava faltando. Essa era a pessoa que eu tinha que conhecer, o que eu tinha que fazer. Eu tinha que procurar Jesus. Eu tinha que falar com ele. Então, eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, não estou bem, não sei o que está acontecendo, mas a gente precisa ir para a igreja. Você vem comigo? Então, a gente foi num culto de domingo, aí eu comecei a ler a Bíblia e eu aceitei Jesus no primeiro culto que eu fui. E desde então, assim, eu estou vivendo a melhor vida que eu poderia viver. Maravilhoso. Não tenho nem palavras para que... Os filhos se identificam, né? Os filhos se reconhecem. Quando você fala isso, eu consegui sentir tudo o que você está falando. Eu ia conseguir. Eu tô vivendo aqui junto, sabe? Eu tô sentindo a alegria que você tá compartilhando, ou seja, do que você viveu, que foi de verdade. E aí, assim, Sofia, a gente fala assim, né? Acho que é uma vida chata, né? Eu acho que é uma vida sem graça, sem esse Jesus, né? Sem essa pessoa aí que você queria conhecer. Essa tal pessoa aí. Essa tal pessoa Só aí. que essa tal pessoa, se a gente for parar pra pensar, eu ouvi um amigo falar assim, cara, eu adoro louvor, mas eu só não gosto quando fala assim, Jesus. Aí ele acha que é aquela coisa. Ele acha que é aquela coisa assim, tipo, não, porque aí fica muito crentão. Ah, sim. Aí, entendeu? Eu gosto que fale. Tem umas músicas que cantam que eu gosto que fale. Tá falando exatamente o evangelho. Tá falando sobre o amor. Tá falando sobre o que Jesus, filho, veio, enviado de Deus, veio aqui para ensinar a gente, porque estava tudo errado. Jesus chegou e falou assim, olha só, tem tantas passagens, né, que mostra que o homem começou a se atropelar, começou a engolir o outro, vem a inveja, vem... É tanta coisa satânica, no sentido assim, tem gente que começa a ficar, falou de Satanás, satânico, já fiquei com medo, aí se afasta, mas não é isso. O homem começa a se perder a tal ponto que Deus precisa realmente enviar teu filho para trazer, para ensinar, para dar dicas. E aí eu achei engraçado que ele falou assim, não, e eu gosto, assim, uma coisa que me toca, sabe? E eu já falei para ele, eu acho que você tinha que ser um cantor gospel. Não sei por quê.
algo me diz que você tinha que ser... Deus fala comigo. Tô falando pra você. Se é ou não, não sei. Até porque as coisas, só lá na frente as pessoas dizem, um dia a Sofia falou comigo. E aquilo, de 10 anos, que você foi na célula e que você viu o batismo lá e falou, caraca, o cara virou crente. Mas quando você dormiu e acordou, você falou assim, peraí, mas o que veio à minha mente foi aquela cena de 10 anos que me preencheu. Então, é tão interessante quando a gente para pensar que quando ele disse sobre ter vergonha, né, de Jesus, não, quando fala Jesus, me chamou a atenção isso. E aí mostrou para mim, assim, o quão a gente precisa trabalhar. O quanto a gente precisa bater papo. Papo, assim, falando de situações muito simples. Porque Deus não é complexo. Jesus não veio ser complexo. Jesus falava por parábolas para ficar simples, né? Para poder fazer com que a gente sentisse essa comunicação, que é exatamente isso aí que você falou. Você vê que bastou uma experiência com Deus aos 10 anos e bastou você assistir um post passando no Instagram para Deus confirmar para você quem é que estava faltando. Exatamente isso. Né? E aí a gente vê assim, não sei, Sofia, você tá você tem uma célula. 2. Você lidera uma célula. Como é que funciona? O que é uma célula? Fala para quem não sabe assim, o que é uma célula? Tem muita gente que diz assim, pô, eu gosto... Não, a célula eu vou, mas a igreja não vou, não. Isso é um problema. Mas assim, será que a célula é uma estratégia boa pra gente conquistar? É uma a mente e o ótima coração? estratégia. Falar isso porque, né, eu tô em 2 células. Uma de jovens que eu participo na casa de uma amiga minha e outra que eu vou com a minha mãe, que foi nessa que eu me converti e depois de tanto tempo lá eu acabei virando co-líder dos jovens de lá. E, bom, eu acho que a célula, por incrível que pareça, tem muita igreja que não aderiu ainda o sistema de célula, mas é um gancho evangelístico assim gigante. É muito bacana, porque é uma reunião de amigos, você chama pessoas cristãs e não cristãs para se juntarem no mesmo lugar, conversar sobre Jesus, vocês escutam um louvor legal, vocês sentem a presença, depois vocês comem todos juntos, conversam, é uma reunião, uma festinha como qualquer outra, só que tem aquela pessoa. Tem aquela pessoa que estava faltando. Então, assim, para alguém que não é cristão, começa, claro, indo pela comida, pela gente legal, pela música boa, só que ainda tem um quê especial, alguma coisa que ainda te chama para aquilo ali. E com o tempo você vai descobrindo que é Jesus. Então, além de a célula dar essa sensação de família, né, te ajudar a fazer amigos, essas coisas, você conhece Jesus enquanto você conhece muita gente legal. Então, eu acho que é algo assim que foi muito bom para mim, muito bom para minha mãe, para todo mundo que está em célula, assim. Não escuto uma avaliação. Que nem Traz uma paz, né? Não escuto uma avaliação negativa de uma célula. Que é muito especial. Você tem célula, né? Você sabe que eu tinha uma em casa. E aí agora eu tô sem. Porque com toda a mudança, acabou que logo depois eu continuei. E aí veio o ambiente de mudança, de casa. Mas assim, eu falo que a célula, além dela ser fundamental, ela ser importante, ela acalma o coração. Ela acolhe. Eu acho que a gente começa a perceber que a gente não está sozinho. Acho que a gente começa a ver que... Eu lembro sua mãe, a Lu participou foi lá em casa, numa célula. Ela me contou. Ela foi. A André era viva, ainda estava, né, Lu? Aliás, a sua mãe foi na última célula do André. Sério? Aquela foi a última do André. Você vê como que Deus... Eu creio num Deus que comunica de um jeito além do natural, além da nossa força do braço. E nunca tinha parado... Agora,
Acabei de... Olha como é que são as coisas. Né? Percebe que a inteligência de Deus a gente não consegue alcançar. Explicar. A gente só consegue explicar. É isso. A gente só consegue viver. Essa emoção, essa comunicação real que você sentiu da pessoa. Estava faltando aquela pessoa. Eu comecei a meditar muito sobre isso, né? E esse mentor, você tem uma célula. E agora me veio à mente aqui agora, nesse papo, que a Lu, sua mãe, foi a última célula que nós fizemos com o André, com a participação, com a presença do André, que naquele momento Deus já falou comigo que era a primeira de muitas. Amém. A primeira de muitas. Então, quando nasceu o Papo de Cristão, ele foi um movimento do tipo, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não sei o que é, mas eu preciso fazer alguma coisa para reconhecer a minha dependência a Ele. Para demonstrar também, né? Para demonstrar e de alguma forma, para me fazer aprender. Para que eu pudesse estar ali, a cada episódio, aprendendo. Como eu aprendi agora com você aqui, que mostrou assim, quem estava faltando, né? Sim. E essas experiências é que eu acredito que faz com que a gente consiga alcançar outras pessoas, porque a gente vai falar de um jeito vida real, né? A gente vai falar de um jeito que não é para ser megalomaníaco, não, é para ser real, é para ser de verdade, é para ser assim, olha, eu estava aqui há um ano atrás, o André estava aqui, há um ano depois o André não está mais, e daqui a um ano eu não sei quem vai, mas eu não sei quem fica, e ao mesmo tempo a gente só sabe quem manda, quem controla. Então eu comecei aí o Papo de Cristão falando da célula foi muito essa experiência. Foi assim, peraí, então a gente pode ser uma célula na casa das pessoas, aqui nesse papo. A gente pode ser uma célula aqui agora, né? A experiência, o seu testemunho aí, ele vai chegar para alguém na internet, que a gente fala que é a maior avenida do mundo, e vai levar alguém, sim, para conhecer essa pessoa. Vai levar alguém para conhecer esse Jesus. Ele vai falar, nossa, mas a Sofia falou com tanta simplicidade. E engraçado, porque a carência que a Sofia está sentindo é a que eu estou sentindo. E ele vai buscar. Eu creio que ele vai buscar. Então, assim, quando a gente fala de sermos povo, de sermos embaixadores do reino, é sermos a todo tempo, né? Em todo instante, como você falou. Os milagres acontecem a todo instante. A todo instante. Então, tudo ali vai ter a presença dele. Uhum. E aí, assim, pensando, né, Sofia, nessa experiência que você falou, né? Eu precisava conhecer ele. Eu precisava, quando você se sentiu cheia, né? Você começou a perceber que você precisava, não sei se você passou por isso, você começou a achar que você precisava dar mais? Você começou a ver que você dá mais porque você está cheia? Você consegue se doar mais? Ou seja, ele transborda até o ponto que você doa. Sim. E nem percebe que doa? Você serve mais? Assim, eu acho que a questão de servir não é questão... Você pode servir mesmo não estando cheio. Tipo, eu estava falando sobre isso também lá na minha célula ontem, que eu estava, que é muito fácil você servir numa igreja. Porque, você vai cantar lá no púlpito, você vai participar da integração, anotar o nome das pessoas para mandar elas para células e servir café, tudo isso, tipo, é muito fácil de fazer, porque você está fazendo no externo, mas ninguém sabe como você está por dentro. Eu acho que antes do id, a gente tem que pensar no vinde a mim, que é isso que Deus quer da gente.
Eu acho que antes da gente começar a servir e pensar em ministério, todas essas coisas, a gente tem que primeiro se preocupar em estar cheio de Deus, em buscar Deus sempre, orando todo dia, lendo todo dia, buscando a direção dele sempre. Você está tão cheio da presença dele, conhecer tão bem a palavra de Deus, que aí você pode, assim, transbordar para outras pessoas. Porque se você não faz essas coisas, você está servindo em vão. É só, tipo, é como se fosse um trabalho qualquer. Porque como eu vou encher outras pessoas se eu estou vazio? É isso. Uhum. Agora sim, pensando, você falou que está com 18 anos. Você acha que o jovem, ele, para você servir, para você estar cheia, você acha que você precisa mudar a tua vida? É do mundo. Que mundo é esse? Uma das coisas que as pessoas falam, mas aí eu não vou poder fazer mais nada? Ou você acha que não é mais assim? Esse tempo mudou. Não, mas eu não vou poder beber meu... Né, ainda tem gente que acha que não posso tomar meu vinhozinho. Não, posso tomar meu vinho. Mas tem que ser socialmente, né, falando. Ou seja, tem que ser algo que não te exponha, que não te coloque em situação de vergonha. Ou não? O que você acha? Então, Você acha, não, Isa? Não, eu acho que tem que ser... tolerância zero, não pode misturar, eu acho que é assim. Deixa eu conhecer a minha profeta que está aqui na frente. Então, bem, eu sou muito do grupo dos radicais. Dos crentes radicais. Que eu fervorosa. É claro, fervorosíssima. E eu penso assim, cara, para viver para Jesus... Tem sim algumas... Eu não gosto de pensar como limitações, porque é isso que eu acho que afasta as pessoas do evangelho. É você pensar que a Bíblia, o cristianismo é tipo um livro de pode ou não pode. Mas não é isso. É mais conselhos de Jesus para a gente viver uma vida boa de verdade. Por exemplo, quando... Acho que é em Gálatas que fala sobre bebida e essas coisas, que... O perigo de você ficar, não, tá tudo bem, é só uma tacinha, não tem nada a ver, numa social. Às vezes, quando você faz isso constantemente, vira um hábito, e aí você acaba achando que como você tá mais, não, eu tô tranquilo, você acaba bebendo cada vez mais e até um ponto que desenfreia, porque você não colocou um limite. E ele diz cuidado com a embriaguez, cuidado com as bebedeiras. Então, eu acho que em ordem para algumas pessoas que são fracas, tipo, é melhor você se afastar, melhor você não beber. Se tem alguma coisa que é o seu ponto fraco, se afasta completamente antes de você só agir como se não tivesse nada a ver. Tem muitas coisas que Deus mostra pra gente que a gente não deve fazer, que às vezes a gente até fica surpreso, tipo, não é nem nenhuma atrocidade. Por exemplo, você já viu o filme A Forja? Pô, quero ver. Todo mundo falando que é... né? Absurdo, ainda não vi, mas dá spoiler. Muito bom. Então, tem uma cena onde o protagonista Isaías, ele tá orando e ele pergunta para Deus: o que eu devo tirar da minha vida para passar mais tempo contigo? E é o videogame dele. Uau. Então, tipo, muitas vezes não é tipo algo terrível. Por exemplo, ele não tá roubando, ele não tá bebendo por aí, ficando com um monte de gente. É um videogame. E por mais que, tipo, não seja algo que as pessoas veem como perigoso, a gente tem nossos próprios obstáculos que tiram completamente nosso foco e são vistos como um pecado ruim, porque nos afasta de Deus. Porque para Deus não existe pecadinho, pecadão, pecado pior, pecado melhor. Todo mundo vai ser punido conforme o que está fazendo, mas é pecado. Então, a gente tem que saber filtrar a maioria das vezes... Até mesmo coisas pequenas que nos afastam de Deus. E ainda sobre as renúncias. Tem coisas que a gente vai ter que realmente parar de fazer porque a gente segue Jesus, porque é uma imagem completamente diferente, conselhos diferentes. Por exemplo, uma coisa que muitos jovens fazem de ficar. O conceito de ficar, eu detesto essa palavra. De que você tem todos os benefícios de, tipo, qualquer relacionamento, até mesmo de um casamento, mas vocês não põem rótulos. Ficar é casamento? É tipo um relacionamento que você tem. Tia Bela aqui. É tipo um namoro que você tem
mas você não coloca o rótulo de namoro. Ou seja, tipo... O ficar no meu tempo era fiquei e tchau. Também é isso. Mas eu não tinha namoro não, só fiquei. Também é isso. Tem várias, tipo, coisas que eles falam que é, tipo, ficar. Mas é porque, cara, entra muito na imoralidade, né? Você não veria, tipo, uma garota crente beijando vários caras por aí. Tipo, meu Deus, não, que... Você segue a Jesus. Jesus fala sobre como a gente tem que focar numa pessoa só, se unir a alguém, só uma pessoa e fugir daquelas coisas que nos fazem... Você se guarda, né? É, você se guarda, você se valoriza. Você não faz as coisas que muitos veem como, tipo, sujo. Não tem como você tá fazendo as mesmas coisas. E também a modéstia. Eu fico muito... Eu sou muito, às vezes, até neurótica com o que eu tenho que vestir. Porque... Eu leio vários, assim, livros sobre modéstia, vejo vários vídeos sobre, e eu percebo que não é sobre, ai, que chato, eu tenho que cobrir meu corpo todo e fazer essas coisas, e tipo, que sem graça, tinha que ser crente mesmo. Não, gente, é algo que você faz também por você. Além de agradar o Senhor, quando você se reveste, assim, na modéstia, você não precisa se preocupar de, às vezes... despertar certos sentimentos em alguém por uma roupa que você está usando. Eu li um livro... Eu vi isso, maravilhoso. Onde diz que... assim, um homem quando vê você... Quando você mostra alguma parte do seu corpo em alguma roupa, uma hora do dia, ele vai acabar pensando nisso. Então, eu fiquei com muito medo. Eu não gostei daquilo. Então, eu pensei, caraca, eu quero... Porque você não gostou de se perceber como possivelmente ser entendido como um objeto, né? Um objeto de desejo, de fantasia. Eu não queria isso. E eu acho que as pessoas têm que valorizar tanto a mim quanto qualquer outra mulher pelo que ela é de verdade, pela beleza dela interior. Eu acho que a modéstia ajuda muito nisso, porque você não está focando no corpo daquela pessoa, você está focando mais na essência dela. Porque, no todo, né? No todo. E é isso que eu gosto tanto na mulher cristã, como Deus descreveu as mulheres. Ele quer que as mulheres sejam valorizadas pelo que elas são, pelo que elas carregam e não pelo que elas têm. Maravilhoso. Sofia, você está me lembrando a mulher Esther, né? Esther, Débora, não sei, qual a mulher que você mais se inspira na Bíblia? Tem alguma em especial? A mulher de Provérbios 31. Quem é essa mulher? Fala aí. Ela não tem um nome e ela nem tem uma descrição dela, mas ela é a minha maior inspiração. Porque no capítulo 31 de Provérbios, Deus descreve como é a mulher virtuosa, a mulher dos olhos do Senhor, a verdadeira mulher de Deus. Ele diz várias coisas incríveis, de tipo... Essas coisas que eu falei, ela se reveste com modéstia, ela é bondosa, ela é caridosa, ela pensa antes de falar. E como ela é, assim, o alicerce da casa dela, ela une a família dela, ela é admirada pelo marido dela e ela é simplesmente, assim, uma princesa finíssima de Jesus, que ela é apreciada pelo que ela é, porque ela não tem rosto, ela não tem nome, você não sabe como ela é, mas você gosta muito dela. As meninas cristãs se inspiram na mulher de Provérbios 31 pelo que ela ensina. Ou seja, mas seria uma mulher submissa? Esse é um tema polêmico, né? Porque, na realidade, não sei, eu vi existem... São linhas tênues, né? Que a mulher submissa de Deus, né? E que muita gente, às vezes, não gosta que fale, porque, na verdade, distorce. E aí parece que é aquela mulher em que o homem maltrata, né? Em que o homem, em que é aquela mulher que aceita os maus tratos, ou aceita a violência psicológica, ou aceita... E quando a gente para para pensar, é preciso muita maturidade e muita maturidade bíblica e maturidade na fé. Porque eu até assisti um vídeo da Gabriela Prioli, eu entendi o que ela quis dizer sobre ter que ter muita atenção quando se fala da mulher submissa, que ela não gosta
dessa expressão, porque isso, no tempo, acaba que se distorceu muito e o que acontece dentro das casas são mulheres que estão se colocando em situações humilhantes, que não é, certamente, a mulher de Provérbios 31. Não é o pedido de Deus para os casais nem para as mulheres. Eu não tenho tanta, né, experiência com relacionamento, eu nunca nem namorei direito, mas eu vejo, assim, os exemplos de relacionamento eu vejo ao meu redor e essas coisas. E sobre esse conceito de submissão, eu acho que ele mudou um pouquinho, porque da mesma forma que uma mulher assim se submete a um homem, o homem tem que estar disposto a morrer pela esposa como Jesus morreu pela igreja. Então, é uma submissão que vem dos dois. Dos dois. Os dois são loucos um pelo outro. Eles andam lado a lado. Exatamente. E outro que as pessoas também tiram muito fora de contexto acho que é 1 Coríntios 13, que é do versículo 6 até o 11, que é aquele do o amor tudo suporta. Meu Deus. É até um tema que eu queria trazer no meu TikTok, que eu não sei se você sabia, mas 40% das mulheres que sofrem violência doméstica são mulheres evangélicas. Olha isso. Né? Olha isso. Olha que papo de cristão. Bom. E acho que muitas às vezes tem um ensino incorreto da fé, uma fé incorreta, e começam a pegar talvez o amor tudo suporta e pensam assim, não, eu tenho que suportar todo e qualquer problema e coisas ruins que o meu marido faz comigo. Só que não é bem assim. Quando ele diz que o amor tudo suporta, quando vocês se casam, vocês são um só. Então, vocês têm que suportar as dificuldades de fora juntos e talvez até brigas naturais, mas nada de... Não é para você ser ferida com palavras, ser ferida fisicamente e suportar. Não é sobre isso. É sobre vocês suportarem tudo juntos em amor. Vocês lutarem juntos e não um com o outro. Perfeito. Não entre eles. Não, né? Entre si. Entre si. Esse cenário de opressão da mulher cristã é algo muito inventado pelos homens, não por Deus. É uma desculpa que acho que muitos homens usam para poder, assim, diminuir as mulheres, para realmente oprimir e maltratá-las, e porque eu sou um homem, então eu faço o que eu quero. Então, tipo... Não é bem assim. Não é esse o evangelho de Cristo. A mulher nunca foi escondida, ela nunca foi desvalorizada. A mulher sempre foi protegida. Pelo contrário, a mulher é o filé mignon, né? Saiu da costela de Adão. Exatamente. Então, afinal de contas, meu pastor dizia, a mulher é o filé mignon. Ela é a parte mais nobre da carne. Exato. Então, mas assim, você falou que não tem muita experiência, mas eu vi que não é bem assim, hein? Às vezes a gente não pode não ter vivido muitos relacionamentos, né? Mas tem muita experiência, porque experiência é você poder, isso que você falou é tão sofisticado que muita gente que tem experiência em muitos relacionamentos ainda não alcançou. Ainda não entendeu, tanto que o dado que você trouxe, mais de 40% das mulheres são evangélicas. Ou seja, que sofrem violências domésticas, que se submetem, que se sujeitam, né, às vezes até pela questão financeira. Ou seja, isso é também estatístico, né? As mulheres acabam não tendo autonomia financeira e aí ela se sujeita aos maus tratos e à violência psicológica, que é algo muito silencioso, né? É muito silencioso, tanto que a gente recebeu uma delegada aqui lá no Universo Compliance Podcast, a gente recebeu uma delegada que ela fala sobre a mudança da lei que trouxe a violência psicológica, porque antes era violência só física, né? A lei só cobria a violência física. Vai muito mais além disso. Vai muito além disso. Então, quer dizer... Mas o espiritual, como é importante, né? A gente conhecer os dados para a gente poder, então, bater mais papo e conseguir alcançar ainda mais pessoas que precisam conhecer esse Jesus, essa pessoa que está faltando, às vezes para dar esse conhecimento para ela de quem ela é,
Do que ela realmente merece. E o que ela merece, quem ela é, como Deus vê ela. Tá lá em Provérbios 21 ou 31? 31, mas também tem vários versículos onde Deus não fala só para as mulheres, mas para o ser humano em geral, como ele o enxerga. Eu adoro essa ideia de identidade que Deus nos dá. Maravilhoso. Porque assim, quando você aceita Jesus, é que nem a gente está falando aqui, muita coisa muda. Ele meio que faz tipo um rebranding na sua vida em você. Ele te coloca no design original, no que ele sempre quis para você. Eu acho que talvez essas mulheres, elas precisem de um direcionamento do Senhor, ouvir a voz de Deus e se perguntar: Senhor, como o Senhor me enxerga, o que o Senhor quer para mim, como eu devia me ver, como eu devia me posicionar, porque o Senhor não é um Deus de confusão, o Senhor não é um Deus de opressão, de dor, de violência. Até naquele versículo do amor tudo suporta, diz que o amor não é violento, o amor não se irrita facilmente. Deus é manso, então eu preciso ser manso e eu preciso de alguém que também resplandeça a mansidão. E aí você pede e ele responde? Quando Não. você pede, ele responde? Eu vi um vídeo, um TikTok seu que você faz o personagem, acho que você fala de Isaías, e ali você, mas eu sempre peço, ele não me responde. Ah, sim, acho que era Isaías, não sei se é 66, 99, talvez não tenha 99, mas estava em Isaías, que ele diz: eu não vou destruir nada sem permitir que nasça algo novo. E nesse vídeo eu falo sobre uma pessoa que está passando por uma situação muito ruim e sente que, bom, Deus me abandonou porque ele não responde às minhas orações e as coisas estão ficando cada vez piores. É porque muitas vezes a gente não entende como Deus trabalha e talvez a gente nunca vai entender, porque é muito complexo o jeitinho dele. É muito difícil. Então, a gente pensa, a gente pede para Deus, eu quero que a minha vida mude, eu quero ser transformado, eu quero ser mais forte e ter uma vida diferente da que eu tenho agora. E talvez a gente não entende que esses problemas ruins, essas situações ruins, essas tribulações que a gente passa, são o agir de Deus. Ele está trabalhando, ele está destruindo essa sala que você está para construir uma nova e completamente diferente. É a gente saber se a gente não está... Eu adoro esse outro versículo da Bíblia, onde tem pessoas vendendo na porta do templo com as mesas e Jesus começa a quebrar todas as mesas. Beijo para o Marçal, que atuou perfeitamente essa cena. O que é que vocês estão fazendo na porta do templo? E é tipo isso. Às vezes Deus vê como a sua vida está completamente virada de cabeça para baixo. Você acha que ela está boa, só que essas coisas que você acha que são boas para você vão ser muito ruins para você lá na frente. Você não sabe. Deus pensa, não, eu tenho que acabar com isso o mais rápido possível. Então ele começa a derrubar as mesas. Ele começa a destruir tudo para construir algo novo. Então é isso que algumas pessoas precisam parar para pensar. Não é muito fácil, é muito difícil. É difícil. Mas é realmente tentar entender como os nossos problemas são ensinamentos. E como quando vem a dor, o renovo vem logo depois. Vem. E é tão real isso, Sofia, que eu fico pensando assim. Eu lembro que na despedida final do André, o pastor falou assim, fez uma oração linda e você sabe, eu achava muito engraçado orar em línguas. Eu achava engraçado e eu achava que aquilo dali eu jamais seria capaz. Que eu achava estranho. Eu falava, também. Esse negócio aí, não, isso aí não é pra mim, não. Eu tenho 42 anos, 41. Eu falei assim, não, o meu parceiro, ele vai, a partir a despedida final dele, que eu não gosto de falar outra palavra, vai ser digna. Vai ser digna e nesse momento eu vou ativar o reino aqui na terra. E eu comecei a orar em línguas. E Deus me fez orar em línguas. E nem eu acreditava que eu estava fazendo aquilo.
E aí eu comecei a ver como Deus ele faz e que o como dele não é o nosso. Então, naquele exato momento ali, eu comecei a meditar da seguinte maneira. É como se a gente estivesse aqui nesse plano, nós vamos ter várias passagens, várias experiências, vários tempos. E é exatamente isso que você falou. Em cada tempo, Deus vai fazer essa puxada. Essa virada Essa virada das mesas, Deus vai fazer. E Ele vai fazer a ponto da gente começar a entender que quem é que controla, quem tem o controle. Da nossa E que vida. não é do nosso jeito. E eu comecei a ver na prática isso, que eu falei, o pastor falou assim, você tem duas decisões a tomar nesse momento. E eu falo muito para quem estiver vivenciando luto nesse momento, perdendo alguém que ama, que é muito difícil. E o luto ele pode se dar de várias formas. E nesse momento ele disse, ou você vai se aproximar mais de Deus, ou você vai se afastar mais dele. A decisão é sua. E naquele momento eu falei assim, não sou boba, eu vou me aproximar mais de Deus. Sem Deus é impossível surfar. É muito pesado. Não dá para a gente aguentar. O peso é muito grande. A gente sozinho não suporta. Então, só estando mais perto dele é que é capaz da gente realmente conseguir surfar e conseguir falar, colocar para fora, porque eu creio que a fala cura. E a fala é um processo de cura. A gente precisa colocar para fora. E aí eu comecei a fazer alguns testes. Eu falei, não, peraí, eu vou abrir a Bíblia aqui. E aí eu comecei a ver o poder da Bíblia, né? Porque ela não pode ser aquele livro que está na prateleira, pegando poeira. E a gente sabe que ela está na prateleira agora pegando poeira. Mas tá tudo bem. Mas faz um teste. E eu fiz o teste. Eu coloquei e eu falei, eu vou de Gênesis a Apocalipse. Mas eu vou. Eu vou de Gênesis a Apocalipse. Mas eu vou. Eu vou ser aquela que Deus não vai ser só naquele louvor. Aquele louvor que eu escuto lá, ou aquela passagem que eu escuto lá na igreja quando eu vou, que o pastor fala. Não, eu vou colocar agora em prática. Eu vou ser o mar que Deus vai abrir para eu passar. Eu vou ser esse mar. Esse mar que vai se abrir, ele não é o mar que está lá no texto frio de um livro. Esse mar que vai se abrir sou eu. E quando eu comecei a colocar em prática esses pensamentos, essa mentalidade começou a vir forte em mim. Aí eu comecei a viver algo muito poderoso, que nem eu sei explicar. Eu vou dizer para você, Sofia, sabe aquilo que você sentiu lá? Que você falou assim, eu preciso sentir aquilo que eu senti aos 10 anos com a minha mãe na célula. Eu tô carente disso, eu tô precisando disso. Aquilo que está lá na Bíblia, que a Bíblia diz isso, você colocou em prática. Você foi atrás. E era isso. É mais simples do que a gente imagina. Você chegou na sua mãe, mãe, eu preciso ir a uma igreja. Mãe, eu preciso. Se você deixar no texto, o texto está repleto do mãe, eu preciso ir. E você foi. E aí a palavra diz, haja luz e ouve. É muito bonito se eu ler, haja luz e ouve. Vinde a mim, tá? Mas o que é isso? Eu colocando em prática na minha vida. E aí eu comecei a meditar sobre isso. Para surfar o luto. Porque se eu ficar parada, eu vou ser responsável por afundar.
E eu só lembrava do André, como comandante de avião, falando assim. O pastor, quando falou, ou você se afasta, ou você se aproxima, eu fiz uma brincadeira com a aviação e falei, ou eu pouso, ou eu decolo. Eu falei, não, pelos meus filhos e por mim, eu vou decolar. Eu já decolei. E a minha mente mudou. Então, a tal ponto de a gente realmente, verdadeiramente dizer assim, é fácil? Não é fácil. Não é fácil. É fácil? O seu dia a dia é fácil? Você vive só flores? Não. Ninguém, né? E como é que você lida com isso? Com os espinhos? Bom, é a gente saber que, mesmo tendo Jesus, ele não anula os dias difíceis, ele não anula os problemas. Isso é outra coisa que também acaba deixando muitas pessoas imaturas na fé pensarem que, porque eu sou crente, os problemas acabaram. As coisas ruins acabaram porque, eu tenho Deus, ele vai me blindar de tudo isso. Não, gente, não é sempre. Deus vai fazer o máximo para te blindar de situações perigosas, essas coisas. Mas tem algumas que vão servir para o seu crescimento. Talvez você nunca entenda o que ele queria te passar com aquilo ali, mas ainda assim, tinha um propósito naquilo. Verdade. E tem um versículo onde ele diz, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então é a gente aceitar os problemas que vêm, aceitar os problemas que estão por vir e pensar, não, pelo menos eu tenho Jesus comigo. Imagina se eu estivesse sozinha passando por isso. Imagina se você não tivesse Jesus nesse momento tão terrível de luto. É difícil. Você já parou pra pensar como eu estaria? Seria muito mais difícil. Uhum. Eu acho que não seria possível. Eu acho que não seria. Eu verdadeiramente não seria possível. Eu não consigo me imaginar surfando ou atravessando o mar sem ele. Sem aquela pessoa. Sem aquela pessoa. Aquela pessoa. Sem aquela pessoa não dá. Não dá. E é individual. Eu sei que é individual. É o meu coração, é a minha mente, é a minha prática. E um dia eu vou chamar sua mãe aqui no podcast para ela compartilhar também com a gente dos grandes desafios da vida. Como que ela chegou a ele? Né? Pô, vai ser interessante isso aí. Como é que ela chegou a ele? Porque quando ela chegou a ele, ele chegou em você. Isso é lindo de Começou ver. nela. Começou nela. E é lindo de ver, porque você vê como ele é lindo. Como ele é lindo. Porque eu creio num Deus que já prepara o caminho de tudo. Então, quando ela buscou, ele já sabia que... Com quantos anos você estava quando você viu a foto do amigo que se tornou crente e depois você falou, mãe, eu preciso ir à igreja? Foi ano passado. Ano passado? Foi com 17? 16. 16. Você fez 18 já? Não. Fiz 18 faz alguns dias já. Foi 16. Ano passado eu tava pra Então você levou 17. 6 anos depois de um tempo. Sentir essa necessidade. Então, você tá vendo como que Deus faz? Então, assim, ele chegou nela para chegar em você. Ele já sabia que aos 16 anos você precisaria de alguém que, sem que ela tivesse tido esse contato, essa experiência, essa oportunidade, essa vivência. Então eu particularmente, eu sou muito fã de Deus. Eu sou muito fã de Jesus, sou muito fã de Deus, eu acho eles incríveis. E eu me alegro realmente no Senhor. Agora, para a gente poder ir chegando aos nossos finalmente, na verdade, eu tenho um quadro aqui, que é o Caixa Preta. E eu não sei se a produção consegue escapar e pegar a caixa. Mas antes da caixa,
Eu não sei se você já assistiu aquele quadro Divertidamente, o filme Divertidamente. Aham. Então, eu vou pegar aqui a Vai caixa aí. preta. Mas a caixa preta, ela não assusta não, tá? A gente vai fazer ela depois. Ela, na verdade, ela tem algumas coisas aqui dentro que vou deixar pro final. Mas eu vou fazer o seguinte, vou fazer com você o quadro Divertidamente, que a gente vai falar as emoções e você vai me dizer o que, que vem à sua mente. Tá, Bora? tá bom. Vamos. Bom, as emoções são amor, do filme, né? Amor, raiva, tristeza, alegria, nojinho e nostalgia. A nostalgia eu acho mais difícil sempre. Tipo, nostalgia, o que que vem? Você viu o filme? Vi. Então, você lembra dela como ela fica? A nostalgia. parece E o tão tédio. pouquinho. Faltou o tédio. Mas vamos a... Quando eu falo... Não, vou deixar por último. Quando eu falo raiva, o que vem à sua mente? Que é uma experiência ou... Pode ser uma experiência, ou pode ser uma passagem, ou pode ser algo que você, de repente... Já realmente eu tenho raiva de... Pode falar em abstrato, tipo de injustiça. Mas não, acho que fica mais legal quando a gente fala, né, de situações, de experiências práticas. Tipo, fala na experiência mesmo cristã, de repente. Algo que me dá muita raiva é... Acho que me dá muita raiva no meio cristão é heresia. Isso me dá muita raiva. Eu detesto quando... Detestar é uma palavra feia, né? Mas, tipo, eu detesto quando eu vejo alguém distorcendo alguma coisa da Bíblia, distorcendo algum versículo pra encaixar em alguma coisa que ele vê desse jeito, tipo, ensinar errado uma coisa que tá na Bíblia, sabe? Eu detesto isso. Tinha um pastor que eu vi, não citarei nomes, mas tem um pastor que passou um dia na minha timeline do Instagram e eu fiquei com tanta raiva dele que eu pensei em fazer um vídeo só pra refutar. Mas, né, gente, Não sou cristã, não posso fazer isso. Eu orei. Eu orei e eu fiquei mais calma e resolvi não refutar ele. Onde ele falou numa pregação dele que a gente tem o mesmo valor que Jesus. E, cara, não é bem assim. Isso é, tipo, uma heresia gigante. Você se colocar num patamar de um ser todo-poderoso que sabe de tudo, que pode tudo, sendo que a gente é tão pequenininho. Tipo, a gente só é a gente, sabe? E que pagou todos os nossos pecados. Né? Exatamente. Como é que você vai se colocar no mesmo nível que a pessoa que criou você? Tipo, esse ser, o Senhor estava aqui desde da época da existência, antes mesmo dos planetas existirem. Esse homem criou os planetas, ele criou os animais, os seres humanos, ele criou tudo e ele pode tudo, ele sabe de tudo. Mas ele falou de Deus ou de Jesus? Bom, Jesus é Deus. Mas de repente ele quis dizer do filho, né? A gente, por exemplo, nós somos filhos do Pai, né, celestial. Quando Deus envia seu único filho, né, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seu único filho, Jesus, talvez ele de repente tenha pensado em dizer como nós somos filhos, né? Ele pagou todos os nossos pecados e morreu por nós na cruz. Estou pensando aqui sobre um outro ângulo. Uhum. Não, eu entendo. Como que de repente eu enxergaria não que nós somos Jesus, nós não somos Jesus, mas talvez ele quis dizer que Jesus foi um homem assim como nós e que como homem enviado de Deus, ou seja, o Filho, ele veio mostrar essa natureza, né? essa semelhança, ou seja, nós temos a imagem e semelhança de Deus, né? O homem como a imagem e semelhança de Deus. Não sei, né? Pensando aqui sobre essa perspectiva de como que eu me inspiro em Jesus, Uhum. né?
E Jesus veio trazer também essa confiança pra gente, né? Assim, eu acho que Deus enviou seu filho Jesus para que a gente tivesse um contato com Deus de forma humana, de maneira simples, humanizada, mas a gente nunca pode ser comparado a ele, porque nós só somos filhos por causa da aliança que nós temos com Jesus. Sim. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Senão por ele, não é pela gente. Então a gente não pode se colocar no patamar desse homem que é o intercessor entre nós e Deus. Tipo, quem somos nós? É isso que eu quero dizer. Então, tem muitos pregadores que a gente vê hoje em dia que começam a usar a Bíblia para engrandecer o homem e não a Cristo. Tem muitos que fazem até mesmo os louvores serem só sobre o ser humano, sobre os problemas do ser humano. Não, é tudo sobre mim. E esquecem de Jesus. Colocam mais como se Deus fosse, tipo assim, o seu gênio da lâmpada. É isso que eu vejo. Então, acho que quando a gente diz que nós temos o mesmo valor que Jesus, a gente quer se colocar num patamar divino, o que a gente está longe de estar. Entendi, perfeito. Quando a gente fala tristeza, o que te deixa triste? Raiva? Ficou? Nós não somos. Não tente se colocar no lugar de Jesus. Realmente, não dá. Não dá pra gente. Tristeza. E pode falar algo que de repente está relacionado até ao universo jovem mesmo, né? Algo que me entristece? Te entristece. E que você vê que é real, assim, que talvez ainda precise bater muito papo pra gente conseguir conquistar essa mente. Algo que me entristece, eu acho que é a gente ver quantos nomes incríveis no meio gospel estão se desviando, quantas pessoas estão se afastando. E quando elas, assim, largam a Cristo, largam a Jesus e a igreja, passam a desmerecer tudo aquilo que elas viveram. Esquece o abençoador, né? Aí, tipo, nossa, você viveu a sua vida toda como, tipo, um cantor gospel. Você foi exemplo para várias pessoas e você foi muito feliz ali. Só que agora, porque você decidiu sair, você vai falar que a igreja é um lugar hostil, que é um lugar perigoso e que foi a pior fase da sua vida. Tipo, agora você decidiu isso? Isso tem alguém famoso disso? Tem? Ixi. Pois é. Isso é. Mas a Bíblia fala também, né? Que muitos... O amor de muitos esfriará. A pessoa começa a ficar fria e ela não consegue ver que não é Deus que está frio. É ela que esfriou, né? Medo. Visão aberta. Eu morro de medo desse dom de visão aberta. Desse negócio de, tipo assim, Deus começar a abrir a sua visão e você começar a ver, tipo demônios, espíritos, você ter esse contato forte com o mundo espiritual. Eu sei que tem pessoas que têm esse dom, mas eu tenho pavor disso, gente. Se alguma vez, tipo, sei lá, do nada acontecer comigo, Deus receba a visão aberta, eu ia querer me esconder. Porque eu morro de medo disso. Você sabia? Eu não sabia que era isso, não. Eu tive há um mês. E eu ainda tô para conversar, tá? Porque eu não sabia. Eu não sei nem se eu vou cortar, mas é surreal. Eu fiquei. Parece que você tá com um óculos do metaverso. Eu tô vendo tudo, só que eu tô de olho fechado. Eu não tô dormindo. Uma vez, a minha avó me falou uma vez que uma vez a minha avó teve comigo, falando que eu tinha 5 anos, nunca esqueci. Minha avó estava tendo uma visão aberta, mas ela via anjos ao meu redor. Anjos. Eu tinha 5 anos na varanda e ela dizia: anjos descem e estão ao seu redor. E ela falava assim, nunca esqueci: minha filha, você é um anjo. Aí eu, caramba.
Aí fiquei com isso na mente. Há um mês eu ia dormir e fechei os olhos para dormir e começou a aparecer um monte de coisa na minha visão. Começou a aparecer. Eu estava enxergando tudo. Eu enxergava tudo, mas eu estava acordada. E eu não queria abrir o olho para eu não parar de ver o que eu estava vendo. E eu fiquei... Até agora eu não sei o que é isso. Você tá falando visão aberta? Tipo, eu acho que eu botei um pouquinho mal. É quando você tem esse contato forte com o mundo espiritual e você consegue ver anjos, você vê demônios, você vê todas essas coisas. E tem muita gente que diz que faz isso, mas... Eu fiquei chocada porque eu nunca vivi isso e E aí são várias coisas que, obviamente, eu inclusive quero conversar com meu pastor para entender, porque eu até coisa, aí vem as coisas que eu quero entender, o que é isso que eu vi. Mas eu não estava dormindo, eu estava acordada e estava enxergando tudo. Enxergando. Não posso falar. Mas eu preciso entender. Então, não tive medo. Poxa. Não tive medo. Tiro meu chapéu pra você. Disso que vi, assustador, mas não tive medo. Mas eu quero entender. Eu quero entender porque, cara, nós somos seres espirituais. Quando Deus falou comigo assim, minha filha, você não enxerga 1/3. Vocês aí, a gente aqui, não enxerga 1/3 do que é a glória de estar aqui. E Deus foi me dando entendimento prático do que é isso. Não é a glória de estar aqui, quando a gente canta no louvor, bonito, não. É que a gente não enxerga mesmo. A gente não vê o peso. A gente acha, eu enxergo isso. Mas eu não enxergo o oculto. E Deus é invisível. E nesse universo invisível, é só Ele. Invisível pra gente. Mas... E aí mostra o quão espiritual nós somos, verdadeiramente. Então, assim, a gente precisa orar. Precisamos verdadeiramente, assim, ativar o reino na Terra para expulsar demônios, para atrair anjos e para a gente trazer o reino para perto da gente, né? Porque eu creio nesse Deus que transforma, que faz maravilhas. E as maravilhas que vão acontecer conosco mesmo. Então vamos falar agora de... Eu falei raiva, tristeza, medo, alegria. Alegria. Eu acho que muitas coisas têm me deixado feliz esses últimos dias. Eu tô muito feliz aqui hoje. Tô muito feliz. Tava muito feliz ontem. Eu tenho estado muito feliz, mas... E é bom isso, né, Sofia? A gente é uma emoção que te preenche. Exato. Então acho que tô muito alegre essas últimas semanas, esses anos agora. Acho que realmente assim, a verdadeira alegria vem de Jesus. Então, se eu tô assim, no auge da minha felicidade nesses últimos tempos, é por causa dele. Amém. Isso é maravilhoso. E é bom, né? Vicia. É gostoso. Vicia. E às vezes eu vejo gente querendo... Ai, Bela, eu queria ter a fé que você tem. Cara, ela é disponível, não é minha. Ela está disponível. Temos livre acesso. É livre acesso. E talvez a nossa sede... E eu falo papo de cristão por isso, a nossa sede é de querer fazer o outro sentir um pouquinho do que a gente está sentindo. Só uma palhinha do que é. Você não quer, por exemplo, você não deseja isso para sua irmã? Poxa, demais. Demais. E aí, obviamente, o irmão fica achando o quê? Ai, Sofia,
Sofia, acha que a gente vai sentir aquilo que ela tá sentindo. Não, é porque você quer que ela sinta, é porque você ama ela. Exatamente, porque tem vezes que ela me diz, tipo, Sofia, eu não sinto o que você sente, eu não entendo o que você sente. Mas, tipo, cara, o que eu sinto vai ser diferente do que você vai sentir, de como Deus vai se apresentar pra você. Mas, assim, por mais que eu tente, tipo, às vezes explicar de maneira simples, é porque agora eu fico quase que feliz o tempo todo. E eu quero muito explicar pra ela por que eu tô feliz o tempo todo de uma maneira que ela entenda. Eu sei perfeitamente. Eu conheci uma irmã que falou isso para outra irmã, que ela também era muito distante. E eu falo isso para minha irmã também. E todo dia eu oro para ela, porque eu sei que cada vez mais ele tá perto dela. Amém. Tédio. Tédio. Tédio cair naquela piscina maravilhosa lá, com a Lu pedindo aquele almoço gostoso. Poxa. Aí, Lu. Tédio não, né? Isso é alegria total. Acho que tédio... Não sei, acho que é a sensação de realmente não ter o que fazer. Talvez assim, você quer dizer, tipo, no meio cristão? É. Acho que é o que você sentiu, né? É. A ponto de você falar pra mãe, eu quero... Preciso de algo mais. Acho que o tédio foi isso. Eu me sentia tão entediada com tudo porque eu não sabia... Porque pra mim, tipo, ao mesmo tempo que eu estivesse fazendo muita coisa, tá, tipo... Ainda não é nada. Não tenho nada para fazer. Não, é exatamente isso. E você faz... Ou às vezes você tá fazendo muita coisa e não tá fazendo nada, né? Uhum. Você não se sente fazendo nada. Aquilo não tá te preenchendo. É isso, Sofia. E agora a gente vai então pro Caixa Preta. Mas o Caixa Preta, na verdade aqui, é só simbólico. A gente não vai abrir... Na verdade tem papel, mas... Quando você olha para uma caixa preta, pensa que na aviação a caixa preta, quando há a queda do avião, o que todo mundo busca é a caixa preta, né? O principal, porque ali tem todas as informações para você encontrar a causa raiz do que levou à queda do avião. Uhum. E aí trazendo isso aqui, fazendo uma analogia, trazendo para a vida. As pessoas, elas vão cair na jornada da vida. Elas vão levantar. Cada um vai ter uma experiência nesse plano. E uns viverão poder, outros viverão ambição, outros viverão ganância. Na caixa preta da vida, Sofia, você que se converteu aos 16 anos, está com 18 anos. E como você falou, tem muita coisa que você vai viver, que você vai levar, né, adiante. Mas até aqui, se você fosse falar, Isa, caixa preta para mim, se eu fosse poder tirar algo dessa caixa, se eu pudesse tirar algo da caixa da Sofia, aquilo que está lá, que traz algo que é um grande desafio e que você busca superar. Ou não precisa falar de você, aí você fica à vontade de falar, talvez, da vida, das pessoas. Acho que a caixa preta do ser humano está aqui. O que você diria? O que vem à sua mente que está nesse universo difícil às vezes de ser tocado, de ser falado, mas que precisa ser... A maturidade da fé vai fazendo a gente começar a entender que talvez eu precise trazer à tona, porque a gente... tá aí o ponto fraco do ser humano. Então a caixa preta... O que está dentro da caixa preta é o ponto fraco do ser humano. Ponto fraco do ser humano. Ego. Talvez isso. Ego, né? Uhum. Esse é o ponto fraco do ser humano. A gente deixa de fazer muitas coisas e esquece várias pessoas, se dá mal com várias pessoas por causa de ego ferido. Ou porque a gente faz uma coisa porque a gente quer se sentir melhor com a gente mesmo. A gente tem um ego muito inflado.
Mais da gente, menos de Deus, né? É, exatamente. A gente vê muito mais. A gente inverte. A gente vê o que mais está voltado pra gente, o que faz bem pra mim, o que me deixa feliz. Então, a gente acaba sendo, às vezes, muito soberbo, muito orgulhoso. E acaba acontecendo que tudo que a gente faz é mais uma questão de ego. Então, acho que o ponto fraco do ser humano, às vezes, para tudo, não só na fé, é uma questão de ego. Deus fala pra gente amar, né, as pessoas com todo o nosso coração, de fazer o bem para todo mundo, de amar até mesmo pessoas difíceis. Então, muitas vezes, assim, o nosso orgulho não permite que a gente ame pessoas difíceis, porque quando a gente diz de amar e perdoar, alguém trata bem alguém que nos faz mal, todo mundo tem uma pessoa em mente que é, ai, eu não consigo com essa pessoa, não consigo. Eu tenho nojinho, né? É tipo isso, eu não consigo amar essa pessoa, eu não consigo fazer o que Deus está me pedindo com essas pessoas, com essa pessoa específica. É uma questão muito de orgulho nosso, de ego inflado nosso, que a gente fica tipo, que humilhante eu ser legal com essa pessoa. É tipo isso. Ou seja, eu não posso ser legal com quem... A gente tem dificuldade de ser legal com quem a gente acha que não é legal com a gente, né? Tipo, a gente não consegue, às vezes, ser como Jesus de amar pessoas que nos tratam mal. Tipo, saber... Assim, é muito difícil fazer o que Jesus faz, gente. Não, quando você falou, ele queria se colocar no lugar de Jesus, a gente já logo fala assim, putz, legal, imita Jesus, imita porque é exatamente o que você falou. Algumas coisas vão acontecer na nossa vida que nós vamos ter dificuldade, às vezes, de perdoar. Mas o perdão libera o reino, né? Libera prosperidade, libera abundância na nossa vida, na sua vida, na minha vida. E é bíblico. Perdoa porque quem perdoou a gente primeiro... Quem muito foi perdoado, muito ama. Então, muito ama. A gente tem que pensar, eu não consigo amar essa pessoa que está na minha frente, não consigo ser boa, ser como Jesus com essa pessoa que está na minha frente. Mas pensa, tipo, imagina se Jesus fosse assim com a gente. Imagina se Jesus não perdoasse os nossos erros e não nos assim, só largasse a gente de mão, como a gente costuma fazer com algumas pessoas. Não é certo. Maravilhoso. Cara, Sofia, eu tô encantada com esse papo e eu acho que eu aprendi muito aqui hoje e meditei muito nas suas palavras, porque maturidade não tem a ver com idade. Maturidade na fé não tem a ver com idade, maturidade na fé tem a ver com experiência com Deus, com intimidade com Deus. E cada vez mais a gente percebe pessoas que elas não vão entender o que a gente está falando, porque elas não têm maturidade, experiência, ainda. Mas elas precisam ver para crer. E porque vão te ver, elas vão passar a crer. E elas vão seguir. Assim como Jesus, né, nós seguimos Jesus, elas vão passar a te seguir. Porque te seguindo, ela vai seguir Jesus. Ela vai chegar até ele. Eu gosto de ver como se... Eu gosto de ver, não exatamente talvez eu sendo seguida, mas é como se eu entregasse tipo, um panfleto para várias pessoas, um convite para várias pessoas, para elas verem a principal atração desse evento que eu estou convidando elas, e esse é Jesus. Eu sou só uma Mas e se eu te disser para você que o panfleto é você? Você é o panfleto. Talvez acho que as minhas, assim, do cristão como geral, as nossas atitudes são esse panfleto que a gente passa. A gente tem que ser a carta viva. Essa cartinha, esse convite. É a vida que a gente leva. É isso. Que leva muitas pessoas a seguirem Jesus. E, por exemplo, agora a sua Dinda vai te ouvir? A sua Dinda vai te ouvir e falar, meu Deus. E ela vai... A gente vai deixar uma curiosidade lá na cabeça dela, né? Ou seja, é assim... Ela vai, cada uma de nós olha no outro o livro, né? Eu olho para a lua ali, eu vejo ela, o panfleto.
Eu vejo ela foi o seu panfleto, né? Ela foi quem te deu o acesso, quem fez você acessar para você ter que me mostrou que tinha esse acesso. Que tinha esse acesso. Mas eu já sei aqui, Sofia, antes da gente aqui se despedir, você dá a sua mensagem final aí para essa garotada, para essa galera, para essas poderosas, esses poderosos que estão aí te ouvindo também. Eu já sei que você e a sua Dinda vai te ouvir agora. Agora que eu falei da Dinda, ferrou. A sua Dinda Flávia, aliás, ela tem que vir aqui bater um papo com a gente também, né? Eu acho que no dia do episódio da Lu, Flávia, você tá convidada, pode vir pra cá que a gente quer bater um papo com você. Vou te botar em qualquer podcast, mas tu vem. Mas antes disso, dá uma palhinha aí pra gente. Faz aquele louvor, aquele momento que tá todo mundo querendo te ouvir agora. É aquela... Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. É isso aí. Maravilhoso. Nossa. Bom, então vamos agora realmente chegando ao fim. Ai, meu Deus, Sofia, eu quero você num potinho pra mim. A Lu, ela tá ferrada porque... não, o Cristão não pode falar assim. Não, pode falar, né? Não tem problema, fala de propósito. Mas queria muito mesmo agradecer a sua presença aqui. Saber que a sua Dinda tá lá agora olhando assim, uau, que power look a minha afilhada né? Ó, fiz... publi da Power Look aqui pra ela, né? Mas queria muito mesmo que eu quero muito, assim, poder assistir você, ver Deus te usando, ver Deus fazendo você ser canal na vida de muitas pessoas. Aprendi muito com você aqui hoje. Então, Amém. Queria que você deixasse a sua mensagem final de reflexão para os jovens, né? Que assim como você encontrou assim tão rápido aquele que te deu a dica da vida. Primeiro eu queria, obrigada, Isa, pela oportunidade de estar aqui. Eu estou muito feliz, foi muito bom. Da mesma forma que você aprendeu comigo, eu aprendi muito com você hoje. E eu acho que o que eu queria passar hoje para os jovens é que tanto num momento ruim quanto num momento bom, busque a Jesus. Tenha pelo menos uma curiosidade de descobrir como ele é. Por mais que você não tenha uma religião, tenta ir numa igreja, tenta entender um pouquinho, se você tem um amigo cristão, como é realmente o cristianismo, porque vale a pena. É um lugar bom para se estar, é uma experiência boa para se ter, uma pessoa boa para se conhecer e ter na sua vida. Realmente, assim, cada vez mais eu vejo que sem Deus a gente não é nada. Então, acho que é isso.